Bem-vindo ao nosso canal. Vamos a mais uma questão de função exponencial. Bom, olha só, eu coloquei assim, ó. Resolva as seguintes equações exponenciais. Aí eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 3x mais 2 elevado a 3x mais 1 mais 2 elevado a 3x mais 2, aí mais 2 elevado a 3x mais 3 igual a 240. Antes de partir para a solução, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da resolução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante o canal, tá legal? Então vamos nessa, olha só. Minha primeira ideia é pegar esse termo aqui, ó, esse 2 elevado a 3x, e multiplicar ele por 1. Porque, na verdade, ele está sendo multiplicado por 1, né? Sendo que o 1, na multiplicação, é elemento neutro. Ele não aparece, mas ele existe, ele está lá. Então aqui eu estou representando o multiplicador 1, tá legal? Então esse termo aqui, ó, multiplicado por 1. Aí isso vai ficar 1 vezes 2 elevado a 3x, mais. Depois a minha próxima ideia é pegar essa base aqui, ó, essa base 2, e distribuir para esses dois termos. Então isso vai ficar 2 elevado a 3x, aí vezes 2 elevado à primeira potência. Tá legal? Aí mais. Agora aqui, ó. Mesma coisa, vou pegar essa base e vou distribuir para esses dois termos. Então isso vai ficar 2 elevado a 3x vezes 2 elevado ao quadrado. Mais, mesma coisa, pegar esta base e distribuir para esses dois termos. Aí 2 elevado a 3x vezes 2 elevado ao cubo. Isso vai ser igual a 240. Tá legal? Tranquilo? Beleza. Tá, então esse termo aqui, eu estou repetindo ele aqui, né? Eu vou resolver as potências, tá legal? Então, 2 elevado a 3x a gente repete. Aí 2 elevado à primeira é a mesma coisa que 2, tá? Aí mais 2 elevado a 3x a gente repete aqui. Aí 2 elevado ao quadrado, isso vai dar 4. Aí mais 2 elevado a 3x a gente repete. 2 elevado ao cubo, isso vai dar 8, que é igual a 240, tranquilo? Agora, repare que nesse membro aqui, ó, nesse membro, em todos os termos, eu tenho 2 elevado a 3x. Olha só, nesse termo aqui, eu tenho 2 elevado a 3x. Nesse termo, eu tenho 2 elevado a 3x. Nesse termo, eu tenho 2 elevado a 3x. E nesse termo, eu tenho 2 elevado a 3x. Então, eu posso colocar 2 elevado a 3x em evidência, tá legal? Aí eu abro um parênteses e coloco dentro desse parênteses o que sobra de cada termo, tranquilo? Então, olha só, quando eu tirar 2 elevado a 3x desse termo, vai sobrar o 1. Então, ele está aqui, ó. Quando eu tirar o 2 elevado a 3x desse termo, vai sobrar o 2, que está aqui. Quando eu tirar 2 elevado a 3x desse termo, vai sobrar o 4, que está aqui. E quando eu tirar, né, 2 elevado a 3x desse termo, vai sobrar o 8, que está aqui. Então, isso fica 2 elevado a 3x vezes 1 mais 2 mais 4 mais 8, aí fecha o parênteses, né, igual a 240. Efetuando essa soma, isso vai dar 15. Então, fica 2 elevado a 3x vezes 15, que é igual a 240. Agora, esse 15 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, 2 elevado a 3x vai ser igual a 240 dividido para 15. 2 elevado a 3x é igual a 16, né? Porque 240 dividido para 15 dá 16. Beleza? Então, aqui, ó, isso vai ficar 2 elevado a 3x que vai ser igual. Esse 16 eu posso representar em potência. Em potência ele fica como 2 elevado a quarta. Como as bases são iguais, então eu posso igualar os expoentes. Então, 3x vai ser igual a 4. Como eu quero o valor de x, então eu tenho que tirar o 3. O 3 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 4 sobre 3. Beleza? Essa é a resposta da letra A. Agora, vamos resolver a letra B? Então, olha só. Na letra B, eu tenho o seguinte, ó. 5 elevado a 4x menos 1, aí menos 5 elevado a 4x menos 5 elevado a 4x mais 1, mais 5 elevado a 4x mais 2, que é igual a 480. Vamos nessa? Vamos partir para a solução? Então, eu vou pegar essa base 5 aqui, ó, vou distribuir para esses dois termos. Então, isso vai ficar 5 elevado a 4x vezes 5 elevado a menos 1. Esse termo aqui, ó, ele está sendo multiplicado por menos 1. Então, eu vou representar assim, ó, menos 1 vezes 5 elevado a 4x. E aqui eu vou pegar esta base e vou distribuir para esses dois. Tá legal? Então, isso vai ficar menos 5 elevado a 4x vezes 5 elevado a primeira. Aí mais, mesma coisa, vou pegar essa base e vou distribuir para esses dois aqui, ó. Então, isso vai ficar 5 elevado a 4x vezes 5 ao quadrado, que é igual a 480. Tranquilo? Beleza?
Agora, eu vou resolver as potências. Então, resolvendo as potências, olha só. Aqui, ó. 5 elevado a 4x a gente repete. 5 elevado a 4x vezes 5 elevado a menos 1. Então, vou tornar esse expoente positivo. Então, para tornar esse expoente positivo, eu vou inverter essa base. Como essa base é 5, o inverso de 5 é 1/5. Tá legal? Então, fica 1/5 elevado à primeira. Elevado à primeira não precisa aparecer, né? Então, só fica 1/5. Tudo bem? Então, isso daqui é a mesma coisa disso. Agora aqui não tem que se fazer, né? Então, a gente repete. Agora aqui fica menos 5 elevado a 4x, ó, menos 5 elevado a 4x, aí vezes 5 elevado à primeira potência, que é a mesma coisa que 5, aí mais 5 elevado a 4x, então tá aqui, ó, 5 elevado a 4x, vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, né, vai dar 25, aí igual a 480, então é igual a 480, tranquilo? De boa? Depois disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 5 elevado a 4x e vou colocá-lo em evidência. Eu posso colocá-lo em evidência. Por quê? Ó, nesse membro todo aqui, ó, tá vendo? Todos os termos eu tenho esse fator 5 elevado a 4x. Olha só, nesse termo aqui, ó, eu tenho esse fator 5 elevado a 4x. Nesse termo eu tenho esse fator 5 elevado a 4x. Nesse termo eu tenho esse fator 5 elevado a 4x. E nesse termo eu tenho o fator 5 elevado a 4x. Então, eu posso colocar o 5 elevado a 4x em evidência, tá legal? Então, você vai ficar 5 elevado a 4x vezes o que sobra de cada termo quando a gente tira o 5 elevado a 4x. Quando eu tirar o 5 elevado a 4x desse termo, vai sobrar 1/5. Então, tá aqui, ó, 1/5. Quando eu tirar o 5 elevado a 4x desse termo, vai sobrar menos 1. Tá aqui, ó. Quando eu retirar o 5 elevado a 4x desse termo, vai sobrar menos 5. Tá aqui, ó, menos 5. Quando eu tirar o 5 elevado a 4x desse termo, vai sobrar o 25. Tá aqui, ó, 25. Tá legal? Aí vamos nessa. Fica 5 elevado a 4x vezes 1/5 menos 5 mais 25, que é igual a 480. Então, 5 elevado a 4x vezes 1/5 aqui eu vou repetir, ó. 1/5, 1/5. Agora, aqui dá para somar, ó. Menos 1 com menos 5, isso vai dar menos 6. Menos 6 mais 25, isso dá 19. Então, tá aqui, ó. Então, fica 5 elevado a 4x vezes 1/5 mais 19, que é igual a 480. Agora, pensa comigo, olha só. 5 vezes 19, isso vai dar 95. 95 mais 1 dá 96, está aqui, ó. E eu repito o denominador. Então, fica 96 sobre 5, que vai ser igual a 480. Tá legal? Agora, repare que 480 é múltiplo de 96. Então, eu vou pegar 480, vou dividir por 96. E o 96 eu vou dividir por 96. Eu vou simplificar aqui na horizontal, tá legal? Então, vem comigo. 5 elevado a 4x, ó. 5 elevado a 4x. Agora, 96 dividido por 96 dá 1. Aí fica 1 sobre 5, que é igual. 480 dividido por 96 dá 5, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 5 aqui, ó, que está aqui no denominador, e vou passá-lo para o numerador. Repare que esse 5 está elevado ao expoente 1, 1 positivo. Então, se eu quero mudar de base, o expoente ele tem que trocar um sinal do expoente. Se ele é positivo, ele passa a ser negativo. Beleza? Então tá aqui, ó. Aí ficou 5 elevado a 4x vezes 5 elevado a menos 1. Aí que é igual a 5. Tá legal? Repara que eu tenho multiplicação de bases iguais. Então eu repito a base e adiciono os expoentes. Menos 4x adicionado com menos 1 fica assim, ó. Fica 4x menos 1. Que é igual a 5 elevado a primeira. Então tá aqui, ó. 5 elevado a primeira. Repara que agora a gente tem igualdade de bases, né? Então, igualdade de bases, como as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, isso vai ficar 4x menos 1, que é igual a 1. Como eu quero o valor de x, então eu tenho que tirar esses dois valores daqui. Esse 1 está desse lado como negativo, ele vem para cá como positivo. Aí isso vai ficar 4x, que é igual a 1 mais 1. Então, fica 4x, que é igual a 1 mais 1, dá 2. Agora, esse 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Aí fica x, que é igual a 2 dividido para 4. Repara que ambos são múltiplos de 2, então eu posso simplificar ambos por 2. 2 dividido para 2 dá 1. 4 dividido para 2 dá 2. Então essa é a resposta da letra B. Agora, vamos para a letra C. Então olha só, na letra C eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 3 vezes x ao quadrado menos 5 vezes
2 elevado a x mais 1, aí mais 5 vezes 2 elevado a x mais 3, menos 2 elevado a x mais 5. Isso é igual a 2. Tá, o que eu vou fazer? E esse termo aqui, ó, eu repito, não tem muito o que se fazer, né? A gente mantém. Agora, menos 5 aqui a gente repete, aí vezes 2 elevado a x mais 1. Esse 2 eu vou distribuir para esses dois termos, para esses dois valores. Então, isso vai ficar menos 5 vezes 2 elevado a x vezes 2 elevado a primeira. Então, distribuir para esses dois, ó. Tá legal? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse 2 e vou distribuir para esses dois valores aqui, ó. Então, isso vai ficar 5 vezes 2 elevado a x menos 2 elevado ao cubo. Vezes 2 elevado ao cubo. Agora aqui, eu vou pegar esse 2, vou distribuir para esses dois valores. Então, vai ficar menos 2 elevado a x vezes 2 elevado a quinta, que é igual a 2. Tá legal? Depois, eu tenho que resolver as potências. Tá legal? Então, esse termo aqui a gente repete. Agora, nesse termo aqui, ó, eu tenho 2 elevado a primeira. 2 elevado a primeira é a mesma coisa que 2. Então, isso vai ficar menos 5 vezes 2 elevado a x vezes 2. Agora, nesse termo aqui, ó, eu tenho 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8. Então, fica mais 5 vezes 2 elevado a x vezes 8. E nesse termo aqui, ó, eu tenho 2 elevado a quinta. 2 elevado a quinta é a mesma coisa que 32. Aí fica menos 2 elevado a x vezes 32, que é igual a 2. Tá legal? Agora eu vou fazer as multiplicações. Então, aqui a gente mantém 3 vezes 2 elevado a x. Agora aqui, ó, menos 5 vezes 2, isso vai dar menos 10. Então, fica menos 10 vezes 2 elevado a x. Tá legal? Depois, isso vai ficar 5 vezes 8 dá 40. Então, isso vai ficar, ó, mais 40 vezes 2 elevado a x. Agora, nesse termo aqui, ó, a gente repete. Fica menos 32 vezes 2 elevado a x, que é igual a 2. Repare que em todos os termos, eu tenho como fator comum o 2 elevado a x. Então, eu posso colocar o 2 elevado a x em evidência. Então, fica 2 elevado a x vezes o que sobra de cada termo quando a gente tirar o 2 elevado a x. Quando eu tirar o 2 elevado a x desse termo, vai ficar apenas o 3. Está aqui, ó. Quando eu tirar o 2 elevado a x desse termo, vai ficar apenas o menos 10. Está aqui. Quando eu tirar o 2 elevado a x desse termo, vai ficar o 40. E quando eu tirar o 2 elevado a x desse termo, vai ficar o menos 32. Aí isso é igual a 2, beleza? Então, 2 elevado a x vezes. Eu fazendo a soma aqui, ó, desses valores, isso vai dar 1. Então, fica 2 elevado a x vezes 1, que é igual a 2. 2 elevado a x vezes 1, isso dá 2 elevado a x. 2 elevado a x, que é igual a 2. Aí esse 2 está elevado à primeira potência, né? Então, como as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, x é igual a 1. Então, tá aí, resposta à letra C. Agora, vamos para a letra D. Então, olha só. Na letra D, fica da seguinte maneira. 2 vezes 4 elevado a x mais 2, aí menos 5 vezes 4 elevado a x mais 1, aí menos 3 vezes 2 elevado a 2x mais 1, menos 4 elevado a x, que é igual a 20. Tá legal? Eu vou pegar esse 4 aqui, ó, onde tem 4 como base, né? Eu vou decompor em fatores primos. Aí lembrando que o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que pode ser representado como potência. Como potência fica 2 ao quadrado. Então isso vai ficar 2, ó, esse 2 vezes. Aí esse 4 aqui, ó, mudei para 2 elevado ao quadrado. Fica 2 elevado ao quadrado e isso elevado a x mais 2. Aí menos 5, ó, menos 5, aí vezes esse 4, 2 ao quadrado, e isso elevado a x mais 1. Aí menos 3 vezes 2 elevado a 2x mais 1, então a gente repete aqui, ó. Aí esse 4 aqui, ó, vou representar como 2 ao quadrado, aí fica menos 2 ao quadrado e isso elevado a x, que é igual a 20. Tá legal? Agora aqui, eu vou aplicar a distributiva termo a termo. Nesse e nesse aqui. Tudo bem? Então vamos nessa, vai ficar 2, ó, 2 vezes. Aí 2 elevado a 2x mais 4. Por quê? 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes mais 2 vai dar mais 4. Tá legal? Aí menos 5, ó, menos 5 vezes. Agora a mesma coisa aqui, ó. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 1 dá 2. Então fica menos 5 vezes 2 elevado a 2x mais 1. Aí menos 3 vezes 2 elevado a 2x mais 1, ó. Então tá aqui, ó. Vezes 2 elevado a 2x mais 1. Aí menos
2 elevado ao quadrado, isso elevado a x. Então, esse 2 vai multiplicar o x. Aí isso fica menos 1, ó, isso aqui é menos 1, né? Vezes 2 elevado a 2x, que é igual a 20. Tá legal? Tranquilo? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa base aqui, vou distribuir para esses dois, essa base distribuir para esses dois, essa base distribuir para esses dois. Tá legal? Então, isso vai ficar da seguinte maneira. 2 vezes 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a 4. Peguei essa base e distribuí para esses dois. Aqui é a mesma coisa. Aí menos 5 vezes 2 elevado a 2x vezes 2 ao quadrado. Aí aqui é a mesma coisa. Vou pegar esse 2 e vou distribuir para esses dois. Então vai ficar menos 3 vezes 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a primeira. Aí menos 1 vezes 2 elevado a 2x, que é igual a 20. Depois eu vou resolver as potências. Tá legal? Então para resolver as potências, isso vai ficar assim. Aqui eu repito, né? Eu vou resolver isso aqui, ó. 2 elevado à quarta potência, que vai dar 16. Aí fica 2 vezes 2 elevado a 2x vezes 16. Aqui eu vou resolver, ó, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então fica menos 5 vezes 2 elevado a 2x vezes 4. 2 elevado à primeira aqui dá 2, né? Então fica menos 3 vezes 2 elevado a 2x vezes 2. E aqui a gente repete. Menos 1 vezes 2 elevado a 2x, que é igual a 20. Tá legal? Agora, em cada termo eu vou resolver as multiplicações. Então, nesse termo aqui, ó, eu vou fazer 2 vezes 16 dá 32. Então, fica 32 vezes 2 elevado a 2x. Nesse termo aqui, ó, vai ficar menos 5 vezes 4, que isso vai dar menos 20. Então, fica menos 20 vezes 2 elevado a 2x. Nesse termo aqui, ó, vai ficar menos 3 vezes 2, que dá menos 6. Então, fica menos 6 vezes 2 elevado a 2x. E aqui a gente repete. Menos 1 vezes 2 elevado a 2x, que é igual a 20. Tá legal? Tranquilo? Agora, repara que nesse membro aqui, ó, em todos os termos eu tenho fator comum. Esse fator comum é o 2 elevado a 2x. Então, eu posso colocar o 2 elevado a 2x em evidência. Vamos lá, olha só. Nesse termo aqui, ó, fator 2 elevado a 2x. Nesse termo, fator 2 elevado a 2x. Nesse termo, fator 2 elevado a 2x. E nesse termo, fator 2 elevado a 2x. Então, posso colocar 2 elevado a 2x em evidência. Aí, vezes, abro um parênteses e coloco dentro do parênteses que sobra de cada termo. Quando eu tirar o 2 elevado a 2x desse termo, vai sobrar o 32, que está aqui. Quando eu tirar o 2 elevado a 2x desse termo, vai sobrar o menos 20. Então, está aqui, ó, menos 20. Desse termo, quando eu tirar o 2 elevado a 2x, vai sobrar o menos 6, que está aqui. E desse termo, quando eu tirar o 2 elevado a 2x, vai sobrar o menos 1, que está aqui, o menos 1. Aí isso fica 2 elevado a 2x vezes 32 menos 20, aí menos 6, aí menos 1, que é igual a 20, tá legal? Somando aqui esses valores, isso vai dar 5, beleza? Então fica 2 elevado a 2x vezes 5, que é igual a 20. Esse 5 está multiplicando desse lado, então ele passa para o outro lado dividindo. Então fica 2 elevado a 2x, que é igual a 20 dividido para 5. 20 dividido para 5 dá 4. Então fica 2 elevado a 2x, que é igual a 4. O 4 eu posso representar na forma de potência, que está aqui, ó. Então, o 4 estou representando como 2 ao quadrado. Então, isso ficou 2 elevado a 2x, que é igual a 2 elevado a 2. Repare que as bases são iguais. Então, se as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes x, que é igual a 2. Se 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 2 dividido para 2. 2 dividido para 2, isso vai dar 1. Então, x é igual a 1. Tá aí, galera. A resposta é essa. Valeu. Um abraço. Até a próxima.